Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do BIDB11. É um fundo aí, o pessoal pediu também, o fundo do Inter, né, de infra do Inter. Bora conversar um pouco sobre ele. É... Patrimônio líquido aí de 123 milhões, com 4 mil cotistas, né? A gente sabe aí que os FIINFRAs têm muito a crescer ainda, poucos têm aquela liquidez que a gente acha interessante aqui no canal, né? Mas eu acho que é um mercado bem interessante. Um duration aí da carteira, né, de 5,4 anos, ou seja, um duration ali médio, né? Não é muito longo também, mas também não é tão curtinho assim, né? Tá ali entre o CADIF e o Juro 11, mais ou menos assim. 29 emissores no portfólio, PCA mais 8,28%. Cota patrimonial 91,07 e distribuição aí de 75 com yield do mês aí que não foi tão alta assim, né, de 86%, mas eu acho já interessante, né? Eu acho que a gente está ficando muito mal acostumado com esses yields aí acima de 1%, né? Sim, mas os FIINFRAs estão pagando isso, os FIAGos, muitos FIIs também, né? Mas é claro que isso aqui já é uma distribuição interessante. Antes de continuar, eu quero te convidar a deixar seu like, se inscrever no canal e, claro, entrar no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, perfeito? Bora lá, né? O fundo buscará uma rentabilidade-alvo para as cotas que acompanham os títulos do Tesouro indexados à inflação, com duration média ali, prazo médio ponderado, similar à carteira do fundo. Acrescida de uma sobretaxa spread de 1 a 1,5%, né? Que não é um spread tão alto assim, não. Então espere ali que esse fundo vai tentar, então, talvez, ter um risco um pouco menor para ganhar um pouco menos em relação a isso, né? Então eu sempre falo isso, né? Quando um fundo ele tem um spread um pouco menor, isso não é errado de forma alguma, mas também você tem que ali ter uma gestão de risco muito interessante, né? Você tem que ganhar isso com ativos interessantes. Taxa de administração 0,8%, ok. Os FINFRAs eles vieram com taxas aí até interessantes comparativamente com os FIAGos, então nem se fala, né? Como calculamos os dividendos mensais do BIDB11? Vamos lá. O cálculo da distribuição do BIDB11 é feito com base na diferença entre o preço unitário de fechamento do mês com o preço unitário de fechamento do mês anterior de todos os ativos individualmente que compõem a carteira do fundo, acrescida dos juros pagos pelas debêntures, né? Então, os FIINFRAs, eles pagam por amortização, seja dos rendimentos, seja do principal, né? A gente vê lá, por exemplo, o XPIT, que paga o principal também, ele amortiza ali, né? Ou seja, o dinheiro inicial, digamos assim, né? Dessa forma, o montante de dividendos a ser distribuídos é impactado por três fatores. Aí, isso que é importante, por isso que eu estou lendo isso aqui. Indexado ao título, a maioria dos ativos da carteira são remunerados a IPCA mais spread, que a gente estava falando lá em cima, né? Este spread é definido no momento da emissão da debênture e debênture dos fatores como risco de crédito do emissor e patamar da curva de juros. Dessa forma, o valor do IPCA no mês interfere o valor a ser distribuído. O IPCA maior, menor, contribuir mais ou menos para a distribuição de proventos, né? Número de dias úteis no mês. Como os spreads das debêntures são taxas anualizadas para o cálculo do montante de juros que será acumulado no mês, é necessário converter esta taxa para o dia ao capitalizá-la pelo número de dias úteis no mês. Logo, os dias que tiverem um número maior ou menor de dias úteis contribuirão mais ou menos, né, se o mês for menor, para a distribuição de proventos. Gestão ativa do portfólio. Mudanças na composição do portfólio de ativos também impactam a distribuição dos proventos para reduzir e aumentar a exposição de determinado ativo ou pela inclusão de novos ativos. A título de ilustração, em outubro de 2023, BIDB11 fez uma distribuição de 75 centavos. Este valor foi definido a partir do IPCA de 0,24% no mês e da quantidade de 21 dias úteis no mês. Então, o que vai depender aqui para você ganhar o seu dinheiro do BIDB11? Assim, né? Claro, também esse fundo não é o único a fazer isso, obviamente, né? IPCA, quantidade de dias úteis, e também o giro, né, que a gestão for fazer, né? Como a evolução da cota patrimonial cria riqueza para o cotista? Bora lá. Além do recebimento de proventos, a outra forma de geração de valor para cotistas do FIINFRA se dá pela valorização da cota patrimonial do fundo. A cota patrimonial reflete o valor líquido dos ativos do fundo, calculado com base nos preços de mercado nesses ativos, né? Então isso aí vai variar também. Então, o valor patrimonial vai variar, assim como acontece lá nos fundos imobiliários, né? O valor da cota patrimonial do fundo é, portanto, impactado pelos seguintes fatores: curva de juros, o movimento da abertura ou fechamento da curva de juros, na qual as taxas de juros futuras aumentam ou diminuem em relação às taxas de juros anteriores, provocam normalmente queda ou subida nos preços ativos atrelados ao IPCA, uma vez que a taxa de juros real implícita dos títulos não é ajustada, mas as taxas de juros nominais do mercado subiram, né? Ou caíram, né? Ou seja, o mercado, o que está querendo falar aqui traduzindo, né? O mercado ele se precifica com base nos títulos públicos vinculados à inflação, até mesmo porque o mercado considera os títulos públicos ali
com ativos, entre aspas, livres de risco, né? Entre aspas, porque não existe nada livre de risco. Spread de crédito corresponde ao prêmio pago, adicional à taxa oferecida pelo NTN-B de duration próxima pelos emissores de debêntures para compensar o risco de inadimplência ou outros riscos associados a esses títulos. O aumento ou redução do spread de crédito está atrelado a uma percepção do aumento ou redução do risco de título, logo os investidores demandam uma remuneração maior ou menor. Carrego representa aí, considerando a marcação atual, o quanto da rentabilidade uma debênture gerará até a sua data de vencimento, ou seja, faz referência ao ganho de capital de carregar o ativo até a data final, impactada ali por mudanças de spread de crédito, mas não por mudanças na curva de juros, né? E aqui ele mostra o retorno acumulado comparativamente com a NTN-B, né? Assim, a NTN-B, inclusive, é muito interessante, né? Comparativamente à inflação no Brasil, né? Quando você vincula a inflação no Brasil, isso aí é um movimento interessante, né? Vamos lá, referenciando no mesmo racional de uma companhia de capital aberto ao recomprar suas próprias ações sob a ótica de estarem subvalorizadas pelo mercado com o intuito de devolver capital para os investidores, avaliaremos distribuições adicionais ao cotista no momentos de grande distorção. Eu já espere ali, né, aí uma distribuição a mais em determinados momentos, entre a cota patrimonial e a cota de mercado, em que a primeira esteja acima da segunda. Essas distribuições estariam limitadas ao fechamento do gap entre as duas cotas. Entendemos que a liquidação de parte do portfólio e distribuição desses valores nesse cenário gera valor para o cotista. Então, eles aí vão tentar gerar um valor a mais para o cotista em momentos, entre aspas, né, de bonança, assim, né, quando a cota ali de mercado estiver acima da patrimonial. De forma a corroborar e exemplificar essa percepção, em um cenário extremo de liquidação total da carteira do fundo, o cotista receberia o valor maior do que a valorização da cota do mercado. Já no cenário oposto, vemos com receio esse movimento de distribuição adicional por não ser sustentável a longo prazo, ou seja, né, quando não tiver ali uma lucratividade, entre aspas, né, do fundo, eles não vão distribuir. Eu acho interessante isso aqui, né, eu acho interessante essa perspectiva. Eu sou também um pouco mais conservador nesse tipo de estratégia, né? Em relação aqui aos setores, né, eu sempre falo para vocês de riscos, né? Então, vamos lá, né? Energia elétrica, geração de energia, distribuição de energia são setores que eu acho interessante. Deles, transmissão de energia, para mim, é o mais seguro, né? Mas geração de energia, apesar de eu não achar tão segura assim, por causa de questões operacionais, questões de licenças ambientais, sociais, etc. e tal, né? Ainda assim é um setor interessante. A gente vê com o rating aqui AA, né, por exemplo. Rodovias eu já acho mais arriscado, né, já é mais complexo, a gente sabe de todas as questões operacionais, não precisa ali ser um grande entendedor de engenharia civil para saber que né, empreendimentos rodoviários têm o seu risco, especialmente aqueles que não estão em operação ainda, né. Saneamento eu gosto, acho saneamento ali um setor bem defensivo, um setor interessante, um setor ali que, né, a gente sempre vai precisar ao longo dos próximos anos. E terminais portuários eu acho interessante, acho uma tese interessante, mas tem todos os seus pormenores ali, tem que saber exatamente uma administração de portuário bem feita, né? Tem que fazer ali por causa todo do fluxo. Eu acho que é muito interessante, eu acho um setor que tem super potencial de crescimento, mas você tem que ter ali um entendimento, né, muito específico daquela atividade. Então, o que eu acho? Eu acho que, nesse sentido, pelo spread do fundo, esse fundo tem que ter operações mais defensivas. Essa é a minha opinião. Se ela começar a ter risco demais, se ela lotar de rodovia na carteira, com esse spread eu já não acho que faça sentido, né? Hoje o spread está 2,17% e aqui está focada, né, em geração de energia e em rodovias também. Distribuição por rating está ali AA, 43,30%, né? A+, e assim, enfim, né? Não quer dizer que sem rating é ruim, né? Não quer dizer isso. Quer dizer ali que não tem um avaliador externo, né? E aqui eles fazem também a distribuição, né? E demonstração do resultado é sempre interessante que você olhe, claro, né, se isso aqui está sendo positivo em relação ali à despesa, né? A gente vê, né, que tem um ganho ou perda com a consolidação de curva de juros aqui alto. Então você tem que olhar, na minha opinião, a questão mais do fluxo de caixa em si, né? É isso que você tem que olhar.
porque para mim é isso que faz sentido, né? E aqui a gente fala, né, do yield do mês, 0,86%, cota do mercado aqui é R$ 87,11, seguindo uma linha ali, né, de distribuição nos últimos meses, entre 70 centavos, 67 centavos, mas é claro que a gente não tem uma linearização super fechadinha, né? Cota patrimonial com a cota do mercado, a gente está vendo ali que tem um desconto, né? Isso aqui que esse gráfico está mostrando. Ou seja, para quem gosta do fundo, pode ser, né? Não é uma recomendação nem nada, mas pode ser um ponto de entrada. E aqui ele fala novamente aqui da rentabilização desse fundo, né? E depois ele mostra aqui a descrição dos ativos, né? E por aí vai. Então é isso, né? Um fundo aí que o pessoal tá de olho. Faz sentido dar um estudo, né? Nada aqui é uma recomendação, mas é sempre interessante estudar os FIINFRAs. Acho que vale a pena estudar todos, inclusive, por isso que eu faço vídeo todos aqui no canal. Perfeito? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.